Queridas irmãs e irmãos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, é com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para estudar a doutrina espírita, que tanto nos acolhe e nos ensina, né? E que agora do meio virtual, que atende tanto aos irmãos que não podem comparecer no núcleo, nas palestras, como também como instrumento de acesso, né, a qualquer hora e qualquer local, e não só às 8 horas de terça-feira, né, mas em qualquer local que você esteja, em qualquer hora, você pode acessar os vídeos do núcleo e assistir às palestras. Vamos iniciar então com a leitura das frases de Chico, que diz o seguinte: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então, que possamos ter nossa página da vida, escrevemos bons caminhos, né? Boas soluções, sempre trabalhando na seara do bem. Que essas palavras do Chico, né, tão simples e direta e com grande profundidade, que possamos diariamente escrever boas coisas na nossa página, né? Vamos também prosseguir, como fazemos lá no núcleo, com a leitura do livro para a harmonização, que faremos pela leitura do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos fazer a leitura do capítulo 71, que diz o seguinte: Sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, sendo daquela casa ou cidade, sacudi o pé de vossos pés. Jesus está em Mateus capítulo 10, versículo 14. E diz o seguinte o texto: Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia ou de impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável que nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que, em vez de nos conduzir à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Então, já após as palavras de Chico, né, e a leitura de Marcos de Jesus, né, que tanto nos ensina, vamos passar a prece de abertura da nossa palestra do dia de hoje. Então, fechamos nossos olhos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, a oportunidade do estudo, que tanto nos ensina, nos edifica. Que possamos, no estudo de hoje, estarmos atentos para prosseguir na doutrina espírita, não só no estudo, mas na prática. Assim pedimos ao plano espiritual auxílio para que nos ajude a seguir na seara do bem, sempre, como nosso Mestre Jesus nos ensinou, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim seja, graças a Deus.
Então, faremos nosso estudo de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Faremos estudo dos itens 8, 9 e 10, que trata da parábola da figueira seca. Então faremos a leitura da parábola, né, para iniciar nossos estudos. Está no item 8, que diz o seguinte: E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi até lá a ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo, Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade, vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Está em Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. As parábolas, né, têm a função de destacar, né, e Jesus aproveitava as situações corriqueiras para transmitir aos seus discípulos, que assim passariam adiante. Mas se nós olharmos de imediato um resumo dessa parábola, chegaremos à conclusão de que Jesus seca uma árvore por não produzir um fruto, e que esse fruto estava fora de época. Essa narrativa, ao olhar, né, com os olhos materialistas de nós, espíritos encarnados, causa estranheza, porque não parece certa a atitude de Jesus. Muitos leem a parábola e ficam chateados por Jesus procurar figos em uma época em que não se colhiam figos, e ainda decepcionados por Jesus ter secado a figueira. Vem uma figura de Jesus amargurado por estar com fome e não ter conseguido colher frutos. Mas Jesus transmitiu o seu pensamento, o seu ensinamento, não apenas quando falava, mas sobretudo quando agia. E ele não perdia uma oportunidade do algo que acontecia corriqueiramente, né, nas suas passagens, nas suas andanças, né, para transmitir os ensinamentos aos apóstolos. E toda a ação de Jesus carrega um conteúdo importante. Então é necessário olhos de ver e ouvidos de ouvir para que a gente entenda efetivamente o sentido da parábola. E o Evangelho segundo o Espiritismo veio nos auxiliar e nos trazer o que Jesus quis dizer nas palavras que ele nos ensinou. Porque, na verdade, não se trata de uma figueira que não deu figo, porque era mês de abril, e as figueiras e os figos são colhidos somente no final de maio. Na verdade, é uma lição profunda que exige de nós uma visão espiritual. Como disse, se lemos de uma forma direta, Jesus amaldiçoou uma árvore porque ela não deu frutos quando parecia que poderia ter, né? Porque Jesus estava com fome. E dentro da parábola, chegamos à seguinte leitura: E ao outro dia, como saísse de Betânia, teve fome. Aí paramos primeiro. Que fome é essa? Porque, na verdade, naquele tempo, quando, através de longas caminhadas que se faziam, né, o Jesus, quando saía com seus apóstolos de um local, de Betânia, que tinham amigos ali, antes de deslocarem, eles estavam bem alimentados, eles se alimentavam para fazer essa caminhada. E também levavam mantimentos para que se alimentassem ao longo, né, desse percurso. Então, estranhamente, diz que ao saíssem de Betânia, Jesus teria fome. Então, vamos imaginar que fome é essa? Seria a fome do alimento físico, né? E segue a parábola. E tendo visto ao longe uma figueira que apresentava folhagem bonita, né, e segundo a narrativa de Marcos, foi lá ver se acharia nela alguma coisa.
Olha que outra coisa importante. Jesus não disse que foi lá procurar figos, embora fosse uma figueira, e dissesse que estaria com fome. Ele foi procurar algo, foi procurar alguma coisa que é bem diferente. Isso é importante analisar a parábola passo a passo. Mas ele nada achou, senão folhas. Por que não achou nada? Porque não era tempo da colheita de figos, né? Mas Jesus disse à figueira: nunca jamais coma alguém frutos de ti para sempre. Ora, estranho, porque se Jesus sabia que não era a época de colheita de figos, que não existiam figos, porque Jesus disse que ninguém jamais comeria frutos daquela figueira para sempre, e ao passar no dia seguinte, os apóstolos viram que aquela figueira, exatamente, que Jesus tinha falado isso, estava seca da raiz até as suas últimas folhas. Isso é uma lição de Pedro que disse para Jesus, né? Olha aquela figueira que tu amaldiçoaste e ela está seca. E Jesus, então, aproveitou a situação para transmitir uma lição para todos nós. Mas, como disse no primeiro momento, vendo com os olhos do homem mortal, não conseguimos compreender. Porque vemos o que no primeiro momento, né? Jesus fala: estou com fome. E é natural que ele falar que está com fome, né? Ele olha para a figueira esplendorosa e vai em direção a ela. O que todos imaginam? Que ele está com fome, vê uma figueira e vai buscar figos. Vai encontrar figos. Mas não encontra, né? Mas essa figueira frondosa, bonita, com folhas verdes, ela criou uma expectativa, não só que o Jesus, né, que os apóstolos veem quando Jesus se dirige à figueira, a expectativa de encontrar frutos, que podem ser fora de época, temporões. Mas a figueira, na verdade, fez uma propaganda enganosa. Ela se mostrou o que não era, mas somente iludiu. Então, na verdade, os apóstolos que imaginavam Jesus falando estou com fome, imaginaram que Jesus iria se alimentar do figo. Mas todos pensavam, mas não é época de figo, mas Jesus vai buscar, será que ele vai encontrar alguma coisa? E estranhamente também, quando Jesus volta e amaldiçoou, né, diz que ela secará, e os apóstolos entenderam como, por que Jesus falou aquilo? Porque ele sabia que não era a época, não é? Então, qual é o verdadeiro sentido da parábola? E aqui cabe por nós uma reflexão. A árvore, na verdade, é um símbolo do ser humano. Nós não sabemos que se conhece a árvore pelos seus frutos. E que frutos nós produzimos, se somos árvores? Kardec, no item 9, ele menciona que a figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam bem, mas na realidade nada produzem de bom. Aqueles que falam bem de forma a agradar aos ouvidos, mas nada revelam na essência. Kardec também menciona que a árvore é símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis, mas não são. Que ele diz ainda que o que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé que transporta montanhas. Por isso a figueira secou, pois era uma árvore frondosa, mas sem frutos. E por isso que Jesus condena a esterilidade, que ficarão secas até as raízes. Então, assim, em alguns casos, os homens voluntariamente inúteis, que não utilizam seus recursos iguais à figueira seca, e serão tratados da mesma forma. Então, quantas pessoas são bons oradores, falam bastante, mas só falam da boca para fora, mas em essência não são, ou seja, não produzem fruto algum. Então, nós que somos espíritas, não adianta frequentarmos a casa espírita e ali dentro, né, falarmos que fazemos isso, fazemos aquilo outro, fazemos doações, mas basta atravessarmos a rua para nos transformarmos em outra pessoa. Que frutos nós estamos? Que árvore nós somos? Aquela frondosa, né, uma folhagem bonita e sem qualquer fruto, uma árvore seca, estéril, aí seremos condenados à esterilidade. Por isso que Jesus nos ensina esse princípio,
né, através da parábola. E aí nós chegamos à seguinte situação: e nós? Que tipo de árvore somos? Nós produzimos bons frutos ou somos enganadores, ilusionistas, né? Iludimos aqueles que estão ao largo, né? Será que Jesus, ao nos ver e chegar em nossa direção, ele verá uma árvore frondosa que produz frutos ou uma árvore que somente tem folhas? O que encontrará em nós? O que nós temos feito na nossa encarnação? Lembrando que nós reencarnamos com determinados compromissos e tarefas a serem feitas. Nós somos um planeta de provas e expiações. Então, ou nós estamos provando alguma coisa, ou seja, passar na prova que nós prometemos mudar nossas atitudes, e aí vamos passar por provas no nosso dia a dia, ou resgates, né, de erros do passado. Essas são as duas situações. Em missão, poucos virão, embora nós temos ainda missões ao longo de nossas encarnações, né, além das nossas provas e nossos resgates. Mas ainda somos para fazer a caridade e para fazer esse bem, para produzir frutos seletivos. Porque, por exemplo, imaginamos quando ajudar. Então, talvez um companheiro precise de uma ajuda agora, e a gente, por preguiça, conformismo, né, ali diz: olha, eu não posso ajudar hoje, mas amanhã eu posso. Hoje eu não posso ajudar, que eu tenho que ir à praia, mas amanhã eu ajudo. Quantas pessoas fazem isso? E será que nós não fazemos em algum momento de nossas vidas? Também quem ajudar? Será que só ajudamos a quem nós conhecemos, amigos, e muito amigos, ou parentes próximos? Se aquele parente distante, ou aquela pessoa desconhecida, a gente ajuda? A gente está propenso a ajudar? Né? Ou seja, eu escolho a quem ajudar ou ajudo a todo mundo? São reflexões que nós temos que fazer no estudo dessa parábola. E também onde ajudar. Não adianta nós, que somos espíritas, frequentadores de casa espírita, estarmos na nossa casa espírita ali, estamos corações abertos, serenos, né? Ajudando um ou outro, palavras de conforto, palavras de solidariedade, de ânimo, mas basta, como disse antes, atravessar a rua e se transformar, e ser outra pessoa. Aquela pessoa que éramos antes, né? Que pessoas que propagávamos o bem, ou dizíamos que propagávamos o bem, na verdade, somos as figueiras secas. Né? Então devemos ser avaliados pelo que produzimos. Quando desencarnarmos, ninguém quer, né, o plano espiritual, né, os mentores não queremos saber que título tínhamos aqui na Terra, mas o que fizemos pelo próximo, o que fizemos pelo outro. Né? Esse é a nossa bem que carregamos, né, para a eternidade. São as tarefas do bem, é atuar na caridade, né, fazendo bem a todos. Isso é a bagagem, essa é a bagagem que nós levamos efetivamente. Caixão não tem gaveta, né, mas a nossa consciência nos leva o que de bom fizemos para o próximo. Então, somente por nossos frutos e não somente pela nossa aparência do bem é que nós seremos identificados. Então, nós estamos no planeta de provas e expiações, somos trabalhadores da última hora, ainda temos tempo de refletir, né, como Santo Agostinho, chegar à noite e imaginar o que eu fiz hoje de bom e o de ruim. Isso aqui eu mandei bem, isso aqui eu mandei mal, então amanhã você resgata já, não precisa outra encarnação. Já faz uma reflexão e já muda naquele dia. Se você brigou com um companheiro ou discutiu no dia anterior, se reconcilia no dia seguinte. Não deixa que essa situação, essa animosidade perpetue e você vai precisar vir numa outra encarnação para resgatar. Né? Se trabalhar no bem, que eu sempre falo, na dúvida, pratique o bem. Você nunca vai estar errado, vai estar sempre no bem. E você estando no bem, você vai estar vibracionalmente também envolvido de espíritos também afins, que também produzem o bem, também querem o bem. E quando você abaixa a guarda, você faz o mal, você vai estar afinizado com aqueles espíritos inferiores ou mais inferiores, né?
que nós somos filhos inferiores ainda, mas mais inferiores, que vão estar se comprazendo com o nosso mal. E a gente acaba se contaminando. A gente pratica o mal e estamos cercados de espíritos inferiores. Se praticarmos o bem, vamos estar evoluindo também em pensamento. E não só pensaremos como evolução, mas como bem viver. Quando nós praticamos o bem, isso nos traz uma satisfação muito grande, que não é financeira. Lembrando que a caridade não é necessariamente, que muitas pessoas pensam, dar uma esmola, eu paguei aqui, paguei ali, e muitas vezes com supérfluo. A praticar a caridade, praticar o bem, você se percebe que praticou quando você não percebe efetivamente que fez o bem. Sabe aquela situação que você faz alguma coisa, e alguém chega para você e fala, puxa, que bom que você fez aquilo ali, você, o que eu fiz? Você ajudou, você nem percebeu. Essa é a verdadeira caridade. Não uma troca, não vou ganhar bônus hora se eu ajudar ali, se eu fizer isso aqui eu estou ganhando, estou ganhando bônus hora, que lá vou ser recompensado. Não, nós devemos fazer de coração limpo, de peito aberto, no sentido de fazer o bem por querer, e não como uma ilusão somente. Não devemos parecer que não somos. Parecer que somos aquelas pessoas perfeitas, mas que, como essência, como na parábola da figueira seca, sejamos estéreis por dentro, não produzimos nenhum fruto. Isso não é o que Jesus nos ensinou. E devemos ser verdadeiros, na verdade, porque quando somos uma ilusão, tudo é falso. E fazendo um estudo, preparando o estudo de hoje, eu deparei com uma história contada por Haroldo Dutra sobre Gandhi, que eu vou reproduzir aqui, que é bem interessante. Que fala o seguinte: tinha uma mãe, um filho, que consumia muito açúcar. E a mãe falava para o filho, meu filho, para de comer muito açúcar, meu filho, para de comer muito açúcar. E ele não parava, ele continuava. Então ela teve ideia, olha, eu acho que vou falar com o Gandhi, que provavelmente, possivelmente, meu filho vai ouvir o Gandhi. Não está me ouvindo, mas vai ouvir o Gandhi. Muito bem. Então, um determinado dia, ela foi procurar Gandhi para pedir que o filho parasse de consumir muito açúcar. Ela chegou lá para falar com o Gandhi, tinha aquela fila quilométrica lá, ele ficou 3 horas na fila, e ao chegar a sua vez, falou para Gandhi, mestre, meu filho consome muito açúcar, fale para ele parar de comer muito açúcar. E o Gandhi então olhou para ela, olhou para o filho, olhou para ela de novo e disse o seguinte, volte na semana que vem. Ela não entendeu nada, mas o Gandhi disse, volta na semana que vem. E ela então saiu da fila e foi lá para a casa dela, se perguntando por que o Gandhi pediu para o que ele vai dizer de tão importante, que tem que esperar uma semana. Muito bem, na semana seguinte, lá voltou a mãe com o filho, de novo naquela fila quilométrica, de novo, 3 horas lá, aguardando, quando chegou a sua vez, a mãe falou pro Gandhi, Gandhi, eu estive aqui na semana passada, para pedir para que você fale para o meu filho parar de comer muito açúcar. Aí o Gandhi então olhou para a senhora, olhou para o filho e disse para o filho o seguinte, meu filho, pare de comer muito açúcar. E a mãe olhou assim, mas só isso? Ela, só. O Gandhi disse para ela. Ela pensou assim, mas por que então? Você pediu que eu voltasse para casa e somente uma semana depois eu voltasse para você me dizer que somente isso, pare de comer açúcar? Mas por quê? Então Gandhi explicou para ela. Na semana passada, eu comia muito açúcar. Então Gandhi teve que parar de comer muito açúcar, como lição dele, para que pudesse falar para o menino que também parasse de comer muito açúcar. Isso significa o seguinte, que devemos ser verdadeiros no que falamos, no que praticamos. Então, voltando à figueira seca, se somos somente imagem e não praticamos, não professamos o que nós aprendemos, o que divulgamos, somos figueiras secas. Então, como Gandhi, para que ele tivesse moral para falar alguma coisa para o outro, ele tem que praticar aquilo. Então, essa é uma lição que nós devemos ter, que possamos falar para o outro e não verdadeiramente ajudar a quem precisa a todo momento. Por isso nós vamos refletir nos nossos atos, nas nossas atitudes, fazer a velha e conhecida reflexão, reforma íntima, para que possamos saber o que temos feito até agora.
Somos trabalhadores da última hora, sempre é tempo. Não vamos deixar com aquele companheiro, vou deixar a próxima encarnação, que agora não deu certo. Não. Onde queremos reencarnar? A planeta Terra está se transformando em planeta de provas e expiações para de regeneração. E onde reencarnaremos? Será que acompanharemos a Terra num plano de evolução? Ou ficaremos como os exilados de Capela ajudando um planeta mais primitivo, né, a se desenvolver? Só depende de nós. E aí existe o livre-arbítrio. Nós é que decidimos o passo que nós queremos dar. Então, pergunto mais uma vez para reflexão. Que tipo de árvore somos? Que tipo de árvore queremos ser? Vamos usar, por isso, os nossos recursos em benefício do próximo e semear bons frutos. Como disse antes Kardec, muitas pessoas são voluntariamente inúteis a não fazer nada. Tem pessoas que não ajudam a ninguém. São egoístas, só pensam nelas. E são mínimas coisas, são pequenas coisas no nosso dia a dia. Não estou falando de algo grandioso, de fazer uma caridade gigantesca, não, no nosso dia a dia. São os passos do dia a dia, é o falar o bom dia, é dar uma resposta a alguém. Quantas pessoas às vezes, é aquela coisa, né? Se você está em casa e só tem um pedaço de um pão, e você sabe que tem outra pessoa da casa, você, opa, vou comer primeiro, antes que acabe. Lembra aquela dito popular, né? Farinha pouco, comer o pirão primeiro, né? O que significa isso? Se tem pouco, deixa que eu pego tudo para mim primeiro. Nós temos que mudar essa reflexão, mudar esse pensamento. O pensamento de olhar ao outro primeiro, né? O outro companheiro nosso de caminhada. Porque quando olhamos somente para o nosso umbigo, estamos sendo egoístas. E o egoísmo é um dos piores males da humanidade. Portanto, devemos sempre produzir bons frutos, como dito na parábola da figueira seca. Não sejamos secos, nem uma imagem de uma árvore frondosa, só de imagem. Sejamos verdadeiros, né? Pratiquemos o bem com certeza, com confiança e verdadeiramente. Kardec ainda, nesse estudo, ele no final do item 10, ele faz um alerta aos médiuns, porque são dotados de uma finalidade, de uma missão especial. E os médiuns, eles espalham por toda parte, em todos os países. Então, independente da nacionalidade, qualquer país que você for, existirá um médium. Talvez não o espírita, porque o médium não é somente espírita. Na verdade, todos nós somos médios, com maior ou menor desenvolvimento, né, extensivos ou não, mas todos nós somos médios. Quando a gente vai atravessar uma rua e se tem aquela intuição, não, atravessa aqui não, atravessa no sinal, atravessa aqui, você acha que é do nada? Você está falando com você mesmo? É uma intuição que você tem. Nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual, está nos acompanhando para nos auxiliar. Mas para isso precisamos estar em vibração, né, positiva, para que ele esteja junto conosco, né, e que a gente possa pedir auxílio, ele e o plano espiritual, os espíritos bons, nos auxiliarem. Mas os médios, eles espalham em todos os lugares, todos os países, em todas as classes sociais. Ou seja, estão entre ricos, estão entre pobres, porque a missão que eles têm é de auxílio à humanidade. Então o médium psicofônico, por exemplo, que participa de uma reunião mediúnica, ele é o elo de ligação entre o plano espiritual, entre o nosso irmão desencarnado e irmão encarnado. Então muitas vezes em mesas ele vem, né, se esclarecido, ter o choque anímico ali, né, materializado com o médium, para que ele possa evoluir lá no plano espiritual. E também auxilia nossos irmãos encarnados que porventura estão sendo obsidiados por algum desses espíritos ainda em sofrimento, em pensamentos ainda não tão bons, né, que eles possam ser esclarecidos. Esse é o papel do médium que está ali na frente. Da mesma forma, aquele médium que faz psicografia, né, ele, quanto auxílio dá e acalento aqueles irmãos e irmãos ainda que estão por aqui e aqueles entes queridos já desencarnaram, e é o contato que se tem
né? Como dizia Chico, o telefone toca de lá para cá. Mas quando o telefone toca para cá, que mensagens de tranquilidade, né, que possam acalmar os corações daqueles amigos aqui encarnados que perderam, né, seus entes queridos e querem contato, querem saber como eles estão. E esse é o papel do médium. Mas aqueles que se colocam a serviço de futilidades e de atitudes prejudiciais, em vez de frutos salutares, dão maus frutos, que se assemelham também à figueira seca. Eles têm um dom, mas nada fazem pelo bem ao próximo, pelo contrário. Então Deus retira este dom que se tornou inútil em suas mãos, porque praticar o mal com aquele dom não é o objetivo, né, daquele indivíduo, né, que é espírito encarnado, não foi o compromisso que ele teve, mas sim de trabalhar na seara do bem. Por isso, é importante que possamos semear o bem, para que possamos produzir bons frutos. E todos nós podemos fazer isso. Né? Como disse, a caridade não é dar dinheiro, não é dar esmola. A caridade é um ato de desprendimento. Às vezes um ouvido, né? Aquele companheiro às vezes precisa desabafar, precisa conversar com alguém, e você ali conversando com ele, mais ouvindo do que falando, você traz um alívio, uma tranquilidade para aquele companheiro. Quantas pessoas dizem, eu não sei, não tenho dinheiro nenhum, não sei fazer nada, mas sei tocar violão e sei cantar. Então vá no asilo, no orfanato, e ali com aquela canção, com aquela música que acalenta os corações daqueles irmãos que estão aqui isolados em alguns momentos, que traz uma felicidade, né? Traz um carinho para aquelas pessoas que sabem cozinhar muito bem, não sei fazer nada, mas sei cozinhar muito bem, não tenho dinheiro algum, mas não precisa. Vá na casa espírita, participe lá das tarefas, né, da evangelização, fazendo uma sopa, fazendo um alimento para distribuição para os nossos irmãos. Né? Ou seja, todos nós temos um dom, às vezes oculto, ou que ainda não percebemos, mas é a oportunidade sempre, né, sabemos que todos nós temos um dom que podemos produzir e auxiliar os nossos irmãos. Por isso, o objetivo, né, que Jesus nos ensinou na parábola da figueira seca é justamente nos alertar que não sejamos somente imagem, que não sejamos somente algo externo, oco, né, que sejamos verdadeiros, que sejamos íntegros, que possamos não só entender, principalmente nós da doutrina espírita, o que Jesus nos falou, o que o Kardec nos fala, né? Todos os ensinamentos, se não praticarmos. Então, a prática do bem é essencial. Né? Eu brinco sempre que ser espírita dá trabalho, e dá trabalho sim, mas trabalho no bem. Então, vamos todos, convido a todos a refletirem, né, as suas vidas, o que estamos vivendo, o que somos, que tipo de árvore somos. Somos árvores frutíferas, que produzem bons frutos, alimentando a todos os nossos companheiros, ou somos como a figueira seca que nada produzimos? Vamos fazer essa reflexão e assim seguimos sempre na seara do bem. Assim seja, graças a Deus, fiquem todos em paz.